Foi do amor por esta terra que nasceu a nossa paixão pelo agro. Nossa conexão com os produtores foi abrindo porteiras e criando raízes por todos os cantos do Rio Grande. Estamos nas pequenas e grandes propriedades, apoiando quem quer investir no amanhã. Mais do que gerar desenvolvimento, isso gera o maior orgulho para quem, assim como a gente, ama cada palmo dessa terra. Banrisul, o agro é o nosso chão. Patrícia, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar conosco aqui em Negócios e Empresários. Eu quem agradeço, Renê, agradeço muito a você pelo convite, né? Fico lisonjeada de estar aqui, participar deste programa Negócios e Empresários. E tem uma temática interessante, não? Muito. Patrícia estava lendo que menos de 5% das empresas familiares chegam à terceira geração. O que é planejamento sucessório? Verdade, Renê. Menos de 5% das empresas familiares chegam mesmo à terceira geração. Um dos motivos de não chegarem na terceira geração é não realizarem o planejamento sucessório. Né? Um dos motivos é a inexistência de planejamento sucessório dentro das empresas, não só as familiares, certo? E o que é o planejamento sucessório? O nome já diz, planejamento da sua sucessão. É organizar e planejar a sua sucessão, transferir os seus bens em vida aos seus sucessores. E eu sempre digo, é muito mais do que patrimônio. As pessoas tendem a confundir que é só transferência de patrimônio, mas não, é uma transferência de legado. De legado o planejamento sucessório é uma transferência de legado. Isso significa que o futuro de muitas famílias, de muitas empresas, depende desse planejamento bem feito, não? Exato, bem feito, né? É um planejamento que precisa de uma organização, precisa de tempo para se realizar e pode ser realizado, sim, dentro já das empresas constituídas. Sempre se falava, ou era mais recorrente falar de ferramentas para fazer esse planejamento, como seguro de vida, testamento, e hoje se está falando muito da holding familiar, não? O que significa? A holding, ela é uma empresa que ela guarda os bens da família, mas ela não é uma empresa qualquer, ela surge e ela é constituída para guardar os bens familiares, né? O patrimônio da família. O patrimônio da família. Então, assim, não dá para misturar o patrimônio da família com atividades de risco. Atividade empresarial de risco. É uma empresa, mas não é uma empresa que ela possa alocar uma atividade empresarial de risco. Quando vale a pena de construir uma holding? A holding familiar, agora eu vou falar em dois momentos, né? Numa questão de temporal, aí vamos falar, eu sempre digo que o momento é agora. Nós temos que antecipar o momento de fazer uma holding, antecipar de problemas, eventuais problemas que a gente tenha, problemas na área fiscal, problemas na área trabalhista, né? Todo empresário no Brasil corre esses riscos, problemas na área ambiental, então quanto antes puder se fazer uma holding, melhor. E também, né, você me perguntou que momento fazer uma holding,
referente à parte financeira, muitas pessoas me perguntam, Patrícia, eu tenho um imóvel, vale a pena fazer uma holding? E a minha resposta é depende. Depende por quê? Depende do objetivo da família. Porque se o objetivo for proteção patrimonial, se essa família tem com esse imóvel receita de locação, ou quer realizar compra e venda de imóveis, né? Certo. Ou se a família pretende comprar mais imóveis, vender aquele e comprar mais, daqui a pouco vale sim a pena constituir uma holding. Então, aqui esse mito que a holding é só para famílias ricas, é mito, não? Não. O que acontecia é que a informação se chegava somente nas famílias ricas. E sim, todas as famílias ricas possuem holding, ou uma holding pura, ou holding mista, que leva vários tipos de holding, né? Agora a informação começou a chegar nas famílias de classe média brasileira. Perfeito. E isso começou as pessoas a buscarem informações. Por quê? Porque afinal de contas, a holding ela é um instrumento que ela entrega muito êxito fiscal, proteção patrimonial e ainda ela evita o inventário. Qual é o papel aí dos conflitos intrafamiliares nessa construção? Quando se constitui uma holding familiar, né, você vai organizar as sociedades empresárias e você vai organizar o patrimônio. No momento em que você organiza as sociedades empresárias da família, você vai estar organizando a gestão dessa empresa. Organizando a gestão de uma empresa familiar, você vai estar diminuindo conflitos no futuro entre estes familiares. Como que a gente procede à diminuição desses riscos, né? Realizando um protocolo de família. Perfeito. Nesse protocolo de família a gente coloca ali expectativas do patriarca e da matriarca, expectativas dos sucessores, regulamos condutas desses familiares que precisam seguir para se manter na empresa, né? Regulamos condutas dos familiares em caso de exclusão, inclusive, da empresa. E isso vai trazendo o quê? Vai trazendo uma consistência da empresa familiar. E por isso que a gente diz que ela se perpetua. Porque a gente vai organizando a sociedade empresária familiar, diminuindo conflitos familiares. Patrícia, não é um trabalho fácil, não, para os profissionais como você, porque agora como separar aí o emocional do racional? É bem difícil, né? Para mim, profissional, não, mas são várias consultas que eu faço com a família. Na maioria das vezes eu inicio com o patriarca e a matriarca, né? Escuto as vontades, as expectativas, analisamos todo o patrimônio. Posteriormente, também se traz as consultas dos sucessores, né? E muitas das vezes os pais ficam sabendo das expectativas dos sucessores dentro de uma reunião familiar e os filhos ficam sabendo das expectativas dos pais também dentro dessa mesma reunião familiar. E ali se alinha muitas regras familiares que colocamos em contrato social ou até em instrumentos paralelos ao contrato social, porque nem tudo você precisa da publicidade, né? Claro. Isso é muito importante e vai se alinhando as expectativas de todo mundo, ao ponto que quando acontecer uma eventual sucessão, né, um falecimento do pai e da mãe, todos já estão sabendo como ficou aquele legado organizado. E o que vocês organizam primeiro? A parte da gestão ou a parte da sociedade mesmo? A parte da sociedade. Primeiro nós organizamos, né, a sociedade. Então, se chega um cliente que ele já é sócio de uma empresa, eu vou precisar analisar essa empresa ou essas empresas que ele tem, sim, cotas sociais. Analisar a atividade dele e analisar também as cláusulas desse contrato. E muitas das vezes nós modificamos, né, alteramos cláusulas contratuais já para regular, inclusive, o falecimento de sócios dentro daquelas empresas. Posteriormente, organizamos o patrimônio desse patriarca, separado dessas empresas. E depois organizamos a gestão dessas empresas, né?
ou dentro do próprio contrato social, ou realizando um instrumento fora, como um protocolo de família, um acordo de sócios, né? Nós podemos regular nesses instrumentos desde haveres de sócios excluídos, haveres de sócios falecidos, né? As cotas sociais serão liquidadas no inventário ou não? Não serão liquidadas, né? Qual o valor que será pago por essas cotas caso tenha o falecimento do sócio? Porque o sócio é considerado um investidor, não? Exato. E o gestor um trabalhador, na verdade. Exato, né? São pessoas distintas, né? O administrador do sócio. Muitas das vezes o sócio é o administrador. Perfeito. Principalmente numa holding, né? O patriarca, ele quer ficar investido dos poderes. Afinal de contas, ele está colocando todo o patrimônio de uma vida que ele conquistou com muito suor dentro de uma empresa. Então, ele quer sim ficar na administração daquela empresa. Segundo a tua experiência, Patrícia, voltando um pouquinho na parte dos conflitos, tá? Quando as famílias começam a se preocupar da necessidade de criar uma holding familiar, e quais são esses conflitos mais frequentes? Nós temos, logicamente, pai e filho, irmão com irmãos. E que tu vê assim no dia a dia? Bom, além dos conflitos pais e filhos, às vezes mais do que irmãos, nós temos também conflitos porque muitas das vezes acontece de ter filhos fora do casamento. Então, nós precisamos, no momento de construir todo esse sistema de holding, pensar também em como administrar esses conflitos e muitas das vezes, como diz uma mentora minha, né? Não dá para a gente colocar filhos de casamentos diferentes sentados tomando chá na mesma mesa. Então, nós temos que estar sempre equilibrando isso. Então, esses são conflitos assim que eu mais percebo no dia a dia. Outro conflito também, Renê, agora me vem na cabeça, são os cônjuges dos filhos. O que acontece, né? Algumas das vezes, quando nós começamos a constituir a holding, os filhos já são casados e são casados em regimes de bens que contaminam a holding caso eles se divorciem. Perfeito. Então, é recomendado a modificação do regime de bens para aquele casamento do filho. E aí surgem conflitos entre o filho e seu cônjuge. Né? Mas aí a cônjuge ou cônjuge podem ser sócio? Não recomendamos, porque de forma alguma, tá? De forma alguma. E já te respondo assim, ó, não, nenhum patriarca vai querer que a sua nora ou o seu genro, né, salvo exceções, possam fazer parte de um patrimônio que ele construiu por uma vida. A verdade é que quando tu constrói patrimônio, você quer deixar para os seus filhos, seus sucessores. Só que um divórcio de um filho pode contaminar uma holding. Pode se ter, é um perigo de se ter uma outra família dentro daquela holding, né, disputando aquele patrimônio. Então, nós temos que ter muito cuidado no momento de distribuir holding, distribuir cotas sociais para os filhos, num planejamento sucessório. É feita uma análise do regime de bens dos filhos que já são casados. Mas pode actuar sem problema nenhum na parte administrativa, não? Como gestor na parte administrativa. Sim, sem problema nenhum. Eles podem fazer parte da administração e administrar a empresa, exatamente. E para os filhos que ainda não são casados, no acordo de sócios, nós já regulamentamos que eles casem sobre o regime de separação convencional de bens, exatamente para não ter um conflito, né, posteriormente entre o cônjuges dos filhos dos sucessores. E conflitos que devem ser muito frequentes, não? Muito frequentes, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Eu já presenciei holding de estarem incluindo filhos, retirando filhos, incluindo novamente por causa de conflitos entre o filho e seu cônjuge. E aí os conflitos entre irmãos são menos frequentes? O que acontece aí? Eu vejo menos frequente.
Eu vejo menos frequente, né? Talvez eu tenha levado sorte aí no decorrer da vida, mas eu vejo com menos frequência, né? Eu vejo jovens, assim, muito abertos a administrar o patrimônio dos pais de uma forma inteligente. Inclusive, até esses dias eu fiz uma palestra e um dos tópicos era que cada vez mais jovens buscam por holding. Uma coisa incrível, neste momento eles não estão buscando pelo planejamento sucessório, mas eles estão empreendendo cada vez mais cedo e estão buscando pela holding cada vez mais cedo. E por quê? Porque a holding traz incentivo fiscal. Muito incentivo fiscal. E a holding traz proteção patrimonial. Quando você desloca seus bens do nome da pessoa física e integraliza numa pessoa jurídica, você está criando uma camada de proteção, Renê, aos seus bens. Eventuais dissabores na tua vida, sejam financeiros, né? Que no teu CPF, esses bens estão protegidos dentro de uma pessoa jurídica. Agora, o que significa essa proteção patrimonial? E não pode ser penhorada, não pode ser alienada? Onde diminui a possibilidade de fraude? Quais são as... Boa pergunta, né? Muitas das pessoas vendem a blindagem patrimonial e não é isso. A holding não traz blindagem ao patrimônio do patriarca e da matriarca. A holding, ela traz camadas de proteção. Protege, mas não blinda. Exatamente, né? Não tem essa de blindar aí, e quem está no dia a dia advogando sabe disso. Agora sim, a gente consegue trazer camadas de proteção ao patrimônio da família. Agora eu te digo, Renê, se a pessoa constitui uma holding e já tem problemas anteriores, né? Pode constituir, mas porém ela tem que ter ciência que essa estrutura pode ser derrubada. Nós não temos a blindagem. Agora, se você constitui uma holding antes, por isso que eu falei de antecipar os atos, antes de você daqui a pouco ter qualquer problema, eventuais problemas na vida, seja na área trabalhista, fiscal, ambiental, né, você consegue trazer uma maior proteção para as cotas e para os bens dessa empresa. Perfeito. Tá? Por quê? Porque você está construindo ela antes de você ter problemas, né? Então de forma lícita, e posteriormente essas cotas serão doadas aos filhos. Então qualquer problema no futuro que aconteça, essas cotas sociais não pertencem mais aos pais, pertencem aos filhos. Patrícia, e aí o sócio, um sócio, pode contrair uma dívida, por exemplo, em nome da sociedade? Em nome da sociedade, quando nós organizamos a sociedade, a gente proíbe que sócios deem como garantia cotas sociais. Os filhos menores de 16 anos podem ser sócios? Podem ser sócios, podem receber essas cotas em doação, né? E podem ser sócios da holding. Claro que eles terão aí representantes legais, né? Serão representados dentro daquela empresa, porque afinal de contas eles são menores, mas nada impede de serem sócios. Eles não podem ser administradores de uma empresa. E a holding, quando está formada, normalmente, por quem é administrada, Patrícia? Quem fica? É o pai, a mãe, a matriarca, a patriarca? Como funciona isso? Como é feita a escolha de quem vai administrar? Sempre, porque não deve ser fácil. Sempre, em 100% dos casos, é mantido o patriarca e a matriarca na administração da holding familiar, até o falecimento deles. Até o falecimento deles. Até o falecimento deles. Eles ficam com a administração vitalícia. Posteriormente, quando se doa as cotas sociais, eles ficam também na administração como usufrutuários, né? E usufruto vitalício. Mas isso porque é praticamente uma tradição. Mas pode ser também que não seja o pai, a mãe, o matriarca, a patriarca que administre, pode ser outra pessoa. Pode ser um terceiro, pode ser nenhum familiar, pode ser nenhum sucessor, nem o patriarca nem a matriarca, pode ser um terceiro elegível pela família. Tá. E essa escolha é muito difícil de fazer?
Muito difícil, né? De se colocar um terceiro, administrar, fazer a gestão deste patrimônio familiar, né? Eu digo assim, o brasileiro, ele é muito enraizado e ele gosta muito de ter as coisas, estar no controle das coisas, principalmente empresários, né? Empresas familiares. A maioria é o patriarca que está à frente e a matriarca. Tanto é que quando eles falecem, na maioria das vezes, os filhos não sabem a gestão e não conseguem dar continuidade. Quando você abre uma holding, constitui uma holding para eles, eles querem, a primeira coisa, eles sempre me perguntam, Patrícia, eu vou continuar com os mesmos poderes? Nada, eu não vou perder nada, nada vai ser retirado do meu poder, né? Se tem muito isso. O empresário que já tem uma sociedade é um pouco mais fácil, porque ele vem da experiência empresarial. Agora, aquele pai, aquela mãe, Renê, que nunca tiveram uma empresa e querem constituir uma holding familiar, é um pouco mais difícil para eles, entende? Porque é a primeira empresa que eles terão. Perfeito. Então, ainda eles nem sabem como aquilo funciona no dia a dia, né? Vou ficar na administração. É uma linguagem completamente nova, não? Completamente nova. Claro. Uma coisa é um empresário que já está naquela vida empresarial, que já constituiu uma empresa, que já extinguiu empresa, que possui cotas sociais em várias outras empresas, né? Ele não tem medo de ir lá e abrir outra empresa. E ele vai entender muito bem que ele está protegendo o patrimônio dele, colocando dentro de uma empresa que é uma holding familiar o seu patrimônio. Ao contrário do patriarca e da matriarca, que nunca foram sócios, né, de uma empresa. Isso acontece, por exemplo, um servidor público que quer constituir uma holding. É difícil para eles, não? É difícil para eles. Apesar de eles entenderem, compreendem muito bem, né, esse mundo jurídico e técnico ali, mas é difícil, às vezes, para eles. Quem vai ficar na administração? Eu não vou perder o poder, né? Essa é a parte mais conflitante para eles, não? Exato. Assunto de poder, e tanto às vezes os bens, não? O poder mesmo. Não? Porque onde existe poder, dinheiro e amor, vai ter conflitos. Antes você me pediu, né, conflitos familiares, e é exatamente isso. Se tem amor, poder e dinheiro, é muito difícil não ter conflitos, Renê. Patrícia, muito obrigado por ter participado em Negócios e Empresário. Obrigado por essa aula. Eu quem agradeço, Renê, é um prazer, mesmo. Né? É uma pena que o tempo é pouco, porque nós temos muito para falar sobre esse assunto e eu tenho certeza que é de interesse aí de muitas famílias brasileiras, Com né? certeza. E a holding, claro, ela não é para todo mundo, mas se a família tem um perfil familiar, Renê, ela facilita muito a sucessão do patriarca e da matriarca. Muito obrigada pelo convite, Obrigado, Renê. obrigado, Obrigada. Patrícia, tá? Fique agora com o nosso informativo profissional. Oi, eu sou a Janaína, sou proprietária da Magras, unidade aqui do bairro Moinhos de Vento. E hoje eu vim falar um pouquinho com você que busca por emagrecimento, mas que também prioriza muito a sua saúde. Quando a gente fala de Magras como clínica de emagrecimento, a gente não está falando sobre ser gordo ou sobre ser magro. A gente está falando primeiro e antes de qualquer coisa sobre saúde, sobre estar feliz com o seu próprio corpo. Tirar uma foto no espelho, gostar do que você está vendo, colocar uma roupa e se sentir confortável. E saúde, né, gente? Quando a gente fala em sobrepeso, em mobilidade, qualidade de vida, é sobre isso que se trata o emagrecimento. Como que a gente trabalha aqui na Magras? A gente tem aqui uma equipe multidisciplinar formada por biomédicas, esteticistas, nutricionistas. Os protocolos são baseados em ciência, cientificamente comprovados. A Magras é uma marca com mais de 15 anos de mercado, então a gente tem um know-how e uma expertise de muito tempo preocupado com a saúde das pessoas. Os tratamentos aqui na Magras são compostos por acompanhamento nutricional junto com os procedimentos estéticos. A parte da nutrição para preparar o teu organismo, para te ajudar a fazer melhores escolhas e escolhas mais conscientes, para que você perca peso de maneira efetiva e sustentável. Porque de nada adianta a gente eliminar 20 quilos em 30 dias e daqui 40 dias, 60 dias você está com
o dobro do peso que você iniciou. Então é um processo gradativo de mudança de hábito, de comportamento e que vai durar para depois toda a sua vida. O emagrecer com saúde é isso. E na parte da estética, procedimentos estéticos para tratar a sua pele, cuidar da flacidez, da celulite, aquela gordura localizada em determinadas regiões que nos incomoda muito. O procedimento estético vai acelerar e potencializar o resultado do tratamento do emagrecimento. Oi gente, meu nome é Andressa, eu sou biomédica esteta aqui na Clínica Magras Moinhos. Nós somos uma clínica especialista em emagrecimento saudável, mas o nosso principal diferencial é a avaliação clínica personalizada de acordo com a tua real necessidade. Quer entender um pouquinho? Então fica aqui comigo. Digamos que você venha com a intenção de iniciar um tratamento de emagrecimento. Você vem até aqui e fala com a Gabi, a nossa consultora de bem-estar. Ela vai te encaminhar para alguma de nossas especialistas, como eu, por exemplo. Lembra que você veio procurando emagrecimento, mas durante a avaliação é minha função identificar que na verdade você pode precisar apenas de um tratamento para gordura localizada, ou para celulite, ou até talvez para aquelas estrias que te incomodam. Esses casos são os mais comuns no nosso dia a dia, mas digamos que você já está num processo de emagrecimento. Durante a avaliação a gente pode identificar se você deve ou quer continuar nesse processo, ou se de repente você pode começar um tratamento para flacidez muscular ou flacidez da pele. Mas aqui na Magras a gente não trabalha apenas com emagrecimento e procedimentos corporais. Vou te contar um pouquinho dos procedimentos faciais que a gente também faz. É muito comum na avaliação facial o cliente procurar por algum procedimento específico, como o Botox, por exemplo. Mas durante a avaliação, alinhando expectativas e necessidades, a gente pode identificar que, na verdade, você pode precisar de um preenchimento, de um bioestimulador, ou até um microagulhamento ou um peeling. Ou melhor ainda, a combinação de alguns desses procedimentos. Afinal, aqui na Magras, nenhum procedimento é feito só por fazer procedimento. A gente sempre vai pensar primeiro na tua saúde, bem-estar e autoestima. Foi do amor por esta terra que nasceu a nossa paixão pelo agro. Nossa conexão com os produtores foi abrindo porteiras e criando raízes por todos os cantos do Rio Grande. Estamos nas pequenas e grandes propriedades, apoiando quem quer investir no amanhã. Mais do que gerar desenvolvimento, isso gera o maior orgulho para quem, assim como a gente, ama cada palmo dessa terra. Banrisul, o agro é o nosso chão.